Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. Hoje nós vamos iniciar alguns estudos básicos da matemática. Vamos começar pelo estudo dos conjuntos numéricos. Então não saia daí, hein? O primeiro conjunto numérico que nós vamos estudar é o conjunto dos números naturais representados pela letra N, cujos elementos são 0, 1, 2, 3, 4, etc. É um conjunto infinito. Esses aqui são os números que a gente usa para contar objetos. Quando você coloca um N asterisco, você está eliminando o zero daquele conjunto. Isso não é só para o conjunto dos números naturais. Qualquer conjunto, colocou o asterisco, você está excluindo o zero daquele conjunto. O outro conjunto numérico é o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z, e acrescenta-se aos números naturais todos os seus simétricos. Então, daqui para lá você pode observar que são os naturais, agora daqui para cá é você considerar os simétricos daqueles de lá, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. também é um conjunto infinito. Mais um terceiro conjunto numérico, conjunto dos números racionais, que são os números P sobre Q, tal que P e Q pertencem a Z, Z são os inteiros, e o Q diferente de zero. Como que nós interpretamos isso aqui? Afinal de contas, o que é um número racional? É um número que pode ser escrito sob a forma de fração. Essa é a definição de um número racional. Um número que pode ser escrito sob a forma de fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros e o denominador diferente de zero. Não existe divisão por zero, né? O divisor jamais poderá ser igual a zero. Bom, então são racionais. Todos os inteiros, qualquer um desses aqui é considerado um número racional e para você escrevê-lo sobre a forma de fração, basta colocar o número 1 como denominador. Temos aqui dois exemplos. Todos os decimais exatos, por exemplo, 0,2, isso aqui são 2 décimos, né? Então você pode escrever esse número aqui em forma de fração, onde o de cima e o de baixo são números inteiros? Podemos. Então 0,2 é 2 décimos, que simplificando aqui vai dar 1/5. Mais um exemplo, 0,5. Isso aqui é 5 sobre 10, simplificando vai dar igual a meio. Além desses, temos as dízimas periódicas. Isso aqui é um número decimal inexato, né, chamado de dízima periódica. Esse 3 aqui é o período. Daqui uns dias nós vamos trabalhar com as dízimas periódicas e vamos ver como que você transforma uma dízima periódica em fração, né? Por enquanto, se acredita que possa fazer isso, tá? Então, 0,333 é o mesmo que 3 sobre 9, simplificando vai dar 1/3. E além desses que já falamos, as raízes exatas. Por exemplo, raiz quadrada de 9, que é 3, é um número inteiro, né? É também um número natural. A raiz cúbica de menos 8, que é menos 2, etc. Tem uma série de exemplos aí. Temos aqui mais um conjunto numérico, conjunto dos números irracionais. Como a própria palavra diz, irracional significa não racional. Assim como ilegal, não legal, imoral, não moral, irracional, não racional. Esse prefixo i aqui significa a negativa, né? Então, quais são os números irracionais mais comuns que nós conhecemos? As raízes inexatas, como a raiz de 2, raiz cúbica de 9, raiz de 10, etc. Tem uma série de exemplos. E algumas constantes matemáticas. Uma é o número π, que vale aproximadamente 3,14159, é um decimal não exato, né? É um número, uma constante usada lá em logaritmo neperiano, né? O valor aproximado é esse aqui, 2,72. Isso aqui é indicação de aproximação, né? E por último, o conjunto dos números reais, que seria a união dos racionais com os irracionais.
Aí você me perguntaria, bom, então qual o número que não foi considerado aqui até o presente momento? Por exemplo, a raiz quadrada de menos 4. Raiz par de um número negativo não é um número real. Então não existe no conjunto dos números reais a raiz quadrada de menos 4. Isso aqui é chamado de um número complexo, assunto que por enquanto o Enem ainda não cobra. E nós agora vamos te mostrar como fica o diagrama de Venn para esses conjuntos numéricos. Temos duas representações. Bom, essa primeira aqui de cima, você vê claramente que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros, que é um subconjunto dos números racionais. E representamos aqui ao lado os irracionais. Então, como você pode observar, esses dois conjuntos, racionais e irracionais, são dois conjuntos disjuntos, né? Eles não têm interseção. E aonde que estaria aqui o conjunto dos números reais? Representados pela união de tudo isso aqui, como escrevemos aqui. A outra representação seria essa aqui, onde aqui você tem o conjunto dos números naturais como um subconjunto dos números inteiros, um subconjunto dos números racionais, um subconjunto dos números reais. Nesse diagrama aqui, os irracionais estão representados nessa faixa sombreada aqui, né? Então você vê a interseção dos racionais com os irracionais é o conjunto vazio. Por quê? Os racionais é tudo que está aqui dentro, ó, dessa parte, dessa representação em si, fechada aqui, né? Não é um círculo, né? Mas é uma representação fechada. Então, racionais é tudo que está aqui dentro. E os irracionais são os que estão fora desse conjunto Q e dentro do R. Então, se eu quisesse representar aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 3, aonde que ela entraria? Ela entraria aqui, ó, raiz de 3. É um número irracional, não é racional, mas é um número também real, ok? Se eu fosse representar nesse diagrama ou nesse a raiz quadrada de menos 4, ela ficaria representada aqui fora, ó, raiz quadrada de menos 4. Raiz quadrada de menos 4 ficaria ali. Não pertence ao conjunto dos números reais. Você já conhece o nosso curso de matemática online Enem Sem Contas? Lá você tem acesso a um material com mais de 3.300 exercícios. Em todas as aulas tem uma lista de exercícios sobre aquele assunto para você treinar. E esses exercícios são resolvidos em PDF, em vídeo. Você tem simulados, tem tira dúvidas com o próprio professor pelo WhatsApp, hein? Isso é difícil, hein? Acho que vale a pena você conhecer. Nosso site é o www.enemsemcontas.com.br. E para a gente encerrar essa parte, nós vamos falar sobre os intervalos reais, que podem ser fechado ou aberto. A única diferença é que o intervalo fechado ele inclui o extremo e o intervalo aberto exclui. Vamos ver alguns exemplos aqui. Quando você representa na reta real desse jeito aqui, que é a representação do intervalo fechado, né, com bolinha cheia aqui, significa que o 2 pertence a esse intervalo e o 5 também. Além do 2 e o 5, todos os números reais que estão entre 2 e 5. Então seria o x pertencente a R, tal que x maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5. É representado pelo cochete, assim, né? Como fizemos aqui. Enquanto que o intervalo aberto, ele exclui o extremo. Se você tivesse aqui, ó, do 1 ao 8 desse jeito, significa que o 1 não pertence a esse intervalo, nem o 8. E representando dessa forma aqui, o cochete é virado de costa, como fizemos aqui, ó. Então isso aqui significa intervalo aberto do 1 até o 8. Pode ser representado também pelo parênteses. Significa que os extremos não pertencem ao intervalo e aqui nos extremos você tem bolinha aberta, como lá e como fizemos aqui, ok? E aí, já deixou o seu joinha aí? Olha, não perca os próximos vídeos
Nós teremos aí muitas coisas interessantes sobre matemática básica. Então, te vejo no próximo vídeo. Até lá e um grande abraço.